Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos. Ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. São João da Cruz, rogai por nós. Oi, pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso canal. Nós vamos hoje falar um pouco sobre a vida de São João da Cruz, né? Quem já acompanhou aí no nosso canal, nós já falamos, né? Destrinchamos então a vida, a obra de Santa Teresa de Jesus, e a gente quer hoje de um modo muito especial falar então sobre a vida, né? A gente mais à frente vamos falar mais sobre também a obra dele. Entretanto, por uma questão pedagógica, é provável que a gente não vai... não vamos trabalhar com profundidade a obra dele, porque a obra é muito profunda, né? Fica bastante distante da realidade da maioria das pessoas. Ele trabalha, né, de um modo muito especial a questão das potências. Isso acaba sendo um pouco distante da realidade da maioria das pessoas. Mas vamos dar certamente uma mais à frente, não nesse ano, mas mais à frente uma introdução à sua obra. Perdão. E só para falar, dando um contexto, né, São João da Cruz é o amigo, né, o grande amigo de Santa Teresa de Jesus, que vai trabalhar a reforma do Carmelo masculino, né, os carmelitas descalços masculinos. Santa Teresa começa então a reforma das carmelitas descalças, né, o feminino, obviamente, e ele vai fazer a parte da reforma do masculino. Seu nome era Juan de Yepes e Alvarez, né, ele situa ali no século XVI, assim como Santa Teresa. Então percebam que a gente está nesse mesmo contexto aí de reforma protestante, né, em que Santa Teresa tem então essa iluminação de começar a reforma do Carmelo para rezar pela situação da reforma protestante. E São João da Cruz, além de ser, né, hoje santo, doutor da igreja, ter sido sacerdote, carmelita, é um dos maiores poetas espanhóis. Se você pega então a sua obra, né, mesmo que você não tivesse fé, não fosse católico, e você fosse ler então os poemas de São João da Cruz, da sua obra, você fica no mínimo maravilhado com a capacidade desse escritor, com a capacidade desse homem de escrever poemas tão belos e tão profundos. E a obra dele, né, ele escreve então esses poemas, né, ditados então, né, é visível que há uma ação do Espírito Santo profunda ali, né, na qual certamente em êxtase ele ia escrevendo, e depois ele vai pegando esse poema e dando a significação desses poemas. Algumas partes, por exemplo, de Noite Escura nem chegou, do livro Noite Escura, nem chegou a ser, ele nem chegou a dar a explicação, nem chegou a conseguir concluir e escrever o que significava o poema, mas os poemas são sublimes, são maravilhosos, né? São João da Cruz é um homem de uma profundidade tão grande, ele trabalha e conhece a alma humana, né? A alma que busca então o seu Senhor de uma maneira tão grandiosa, tão profunda, que ele nos eleva então a alturas quase irrespiráveis de elevação espiritual. É algo extremamente profundo. Então ele tem, né, as suas a gente tem poemas e cartas, né? A gente tem aqui a obra dele, né, Obras Completas São João da Cruz, em que a gente tem as 4 obras orgânicas, né, as 4 obras principais dele, e tem também algumas cartas que foram enviadas à época, enfim. Mas o mais importante, né, são essas 4 obras que são separadas, então, nas obras positivas e as obras negativas, né? As obras negativas são a Noite Escura, em que ele vai tratar da noite escura dos sentidos e da alma, que eu falei com vocês lá em Santa Teresa, não sei se recordam, quando há a transição da terceira para a quarta morada, é a noite escura dos sentidos, quando há a passagem da sexta para a sétima morada, a noite escura do espírito, ou a noite escura da alma, né? Esse livro vai ser todo trabalhado assim, e a subida do Monte Carmelo, né, que ele vai falar muito sobre esse processo de santificação, de ascese, etc. Quando a gente entra, então, a gente tem então as obras positivas, que são né, o cântico espiritual.
e chama viva de amor, né? No Cântico Espiritual ele vai fazer, assim como Santa Teresa falou então das 7 moradas, ele vai fazer então, a partir de um poema, ele vai passando então, né, com a alma, vai mostrando como fica a alma ao longo dessas 7 moradas, ao longo dessa via de santificação, né, dessa fase purgativa, iluminativa e unitiva, ao longo então de todo o poema, né? Então o poema começa, digamos assim, né, na primeira morada, no início do castelo, e vai então até a 7ª morada, né, que é uma das suas obras positivas. E a gente tem então uma outra obra positiva, que é a Chama Viva de Amor, que é um livro em que ele escreve para as almas, né, já em máximo grau de união espiritual. Então é um livro todo escrito, né, para poder falar sobre como está a alma quando está unida então a Deus, naquilo que a gente falaria ali de 6ª, 7ª morada em Santa Teresa de Jesus. É uma profundidade muito grande a sua obra, né? E a gente teve um ganho, um conhecimento muito grande, né? Mas de modo didático é um pouco mais difícil de ser trabalhado, porque é muito, muito elevado. Então, mas como eu disse, também um grande poeta, né, místico, né, foram muitos favores e graças sobrenaturais que são referidas aí em relação ao santo, sobretudo com relação à morte dele, e outros favores e graças são relatados. Mas disse que era um homem silencioso, de face severa e baixa estatura. São João nasce, então, em 1542, né, em Fontiveros, em Ávila, ele é espanhol, né, tinha aí em torno de 2.000 habitantes, e ele era filho de um pai abastado, né, e de uma mãe pobre, né, o seu pai Gonzalo era rico, mas a mãe era então pobre. O pai dispôs então a mãe, Catalina, que é uma mulher pobre. Por desposar uma mulher pobre, o que a família faz? Deserda, então, né, o pai. Ele acaba morrendo, né, a mãe passa por muitas dificuldades para criar, então, aquelas crianças, e tamanho é o sofrimento desse homem, né, que o irmão Luís, que é o irmão mais velho, morre de inanição, porque não tinha o que comer. Então passou fome, né? Desde a mais terra infância, São João da Cruz sofre muito e vê os seus sofrerem muito também. Né? Ele vira então acólito das freiras agostinianas, né? E ali tem então esse contato importante com a religião. Em 1563 ele vai entrar para a ordem carmelita, né? Vai fazer os seus estudos lá em Salamanca, estudar filosofia, estudar teologia, e em 1567 ele vira sacerdote. Eis que acontece algo muito interessante aqui. São João da Cruz, que assim como Santa Teresa, né, eles tinham um anseio, aqui ainda não a conhecia, né, mas tinha também um anseio por mais rigidez na vida espiritual. E aí, ele, por causa disso, ele acaba vivendo ali, né, entre os carmelitas calçados, uma espécie de crise da sua espiritualidade. Não da sua espiritualidade, mas uma crise vocacional, né? Não no sentido de vocação sacerdote, né? Mas no sentido da denominação carmelita. Ele estava incomodado com a situação dos carmelitas calçados, né? E assim como Santa Teresa, que também ficava extremamente incomodada com a situação das carmelitas antes da reforma. E então ele tem a ideia de ir para os cartuchos, né? Porque lá há uma maior austeridade de vida. Ele queria buscar essa maior austeridade para se santificar, né, de maneira mais aprimorada. Então, assim, vejam a mentalidade desses dois santos. Enquanto a gente busca, né, sempre aquilo que é mais, o lugar que está mais fresco, em detrimento do que está mais quente, as melhores comidas em detrimento das piores, as melhores roupas, enquanto a gente tem essa ânsia e essa busca pelo nosso conforto, esses dois santos buscavam, na verdade, né, e quando a gente busca fugir da dor e ir para o prazer, eles buscam fugir do prazer e ir para a dor. Né, tamanha é a santidade, a envergadura e o crescimento espiritual desses dois santos. Então ele conhece, né, depois disso ele conhece Santa Teresa, né, a carismática Teresa de Jesus, e ela o convida para fazer a reforma dos carmelitas, né, dos carmelitas calçados. Enquanto Santa Teresa sofria muito de problemas, cada um tem a sua cruz, né?
Ainda mais ele que coloca, né, o próprio nome da cruz no seu nome, né, São João da Cruz. São João da Cruz tem um sofrimento um pouco diferente de Santa Teresa no sentido de um sofrimento moral, né, de perseguições que sofria dos próprios irmãos, então, dos irmãos carmelitas. Então ele começa, né, a trabalhar aí pela reforma, juntamente com Santa Teresa. Santa Teresa ensina sobre a vida do mosteiro carmelita e etc. Mas, como a gente sabe, a regra de vida havia sido relaxada pelo Papa Eugênio IV, né? A regra de vida dos carmelitas. Então ele começa, né, a ser perseguido pelos irmãos, né? Entrando no contexto aqui da época, claro que não que se justifique o que fizeram, mas percebam que a gente está no tempo da reforma. Então é um tempo muito conturbado para a igreja, né? E essa ideia de reformar, de trazer mudança, etc. Muitas vezes naquele contexto foi difícil, né, para os irmãos entenderem que havia ali em São João da Cruz genuinamente algo divino, não humano, né? Algo verdadeiramente de Deus, algo verdadeiramente espiritual. E começa então essa perseguição. Ele tinha sido preso, se não me engano, em 1576, mas ficou pouco tempo e foi depois solto. Em 1578 ele é preso de novo pelos carmelitas não reformados. E aí ele sofreu pra caramba, né? São João da Cruz comia, né, pedaços de pão, restos de peixe e bebia água. Emagreceu bastante, sofreu bastante e todos os dias sofria uma coça pública, né? Os irmãos batiam mesmo. E o mais curioso, o mais interessante, quando você vê a obra e vê que esse homem, essa relação dele com o sofrimento, e esse amor ao sofrimento, e esse amor à cruz, você pensa assim, vai estar revoltado, né? Revoltado com a condição dele, revoltado com o sofrimento dele, revoltado com a dor, e etc, etc. Não. Nada disso. Prova disso é que ele vai escrever o Cântico Espiritual no cárcere. Preso, ele escreve um poema fantástico, maravilhoso, de notas profundas de amor e de intimidade com o Senhor. É isso. Mesmo no meio de tanta dor e tanto sofrimento, um homem que amava a cruz, um homem que amava verdadeiramente o sofrimento e não deixou que aquele sofrimento fosse motivo para ele de revolta. Ele poderia ter falado com Cristo, né? Eu deixei tudo por ti. E é isso que você faz comigo? Essa perseguição, esse sofrimento? Não, ele amava a cruz. Ele amou o sofrimento e sabia que aquilo ali era para o seu processo de santificação, né? E aí a tradição ensina que São João da Cruz recebe uma aparição no cárcere de Nossa Senhora, que diz para ele sair dali, para ele continuar a reforma. Então ele foge da prisão, né? Só assim para ele fugir. Só recebendo de Nossa Senhora uma aparição para ele poder fugir, porque era um homem que certamente amava o sofrimento. Então ele continua, foi escondido pela própria Santa Teresa em Toledo, e ele continua então a reforma dos descalços. Depois disso eles tiveram outras ajudas de pessoas importantes à época que ajudaram a continuar então a reforma. Só para ter uma noção daquilo que esses dois santos fizeram, no fim então da reforma, os carmelitas descalços, só os descalços, contavam com 22 casas, 300 frades e 200 freiras. Então eram casas menores, né, mas muitas casas, com a quantidade de religiosos muito grandes, cujo principal ofício era a oração. Era buscar a Deus através da vida contemplativa, através da vida de oração. Ele continuou então a reforma. É isso que ele discorda de uma outra reforma que estava sendo feita por um superior da época, né, que era Nicolás Doria. Então São João da Cruz vai ser então exilado, né, e ele adoece. Ele pega uma erisipela. É muito interessante essa questão da doença dele. Ele usava um cilício perpetuamente, acho que não retirava então esse cilício. Provavelmente daí, né, supõe-se que provavelmente daí veio, então essa erisipela é uma infecção na perna, e quando ele teve essa erisipela, os médicos então obrigam-no, né, a retirar então esse cilício,
retiram então esse silício e na verdade saía dali um perfume, né? Ao invés de ser uma secreção purulenta, uma secreção fedorenta, como se era de esperar, saía então um perfume. E isso é um dos favores sobrenaturais que o Senhor dá aos santos. O próprio São João da Cruz fala em um de seus livros sobre isso, né? Sobre os eflúvios odoríferos, em que escorrem secreções cheirosas, né, da vida dos santos, secreções dos santos às vezes são cheirosas, né, como o óleo que escorreu do corpo de Santa Teresa, ou como o sangue que escorreu do corpo de São Padre Pio, né, um odor perfumado. É claro que você esperaria dali um odor totalmente desagradável, né, um cheiro muito ruim de secreção de bactéria, mas na verdade saía um cheiro perfumado, tamanha a santidade deste homem. Então São João da Cruz, em 14 de dezembro de 1591, ele morre, e aí começa a confusão em relação ao corpo dele. Acho que na manhã seguinte as pessoas já começaram a ir, então, e pegar roupas, porque sabiam que se tratava de um santo, né? A primeira questão, né, para um processo de canonização é justamente a fama de santidade. Então ele já tinha fama de santidade, as pessoas já sabiam disso e já pegavam então os restos dele, né? Um amigo me deu eu tenho uma relíquia dele, nem coloquei aqui, mas tem uma relíquia, um pedaço do osso dele, e começa então essa briga, né? Ele foi enterrado na cidade de Ubeda, mas desenterraram ele secretamente e levaram para a cidade de Segóvia. O pessoal de Ubeda, insatisfeito com aquilo, pede então ao Papa que o corpo retornasse. Quando o corpo retorna, eles cortaram então o corpo do santo. Quando o corpo retorna, né, um braço dele se perde em Madrid. Se perde, não. Roubam, né, um dos braços de São João da Cruz, que na cidade de Madrid, né, extraviaram e levaram o corpo. Ficaram então com um pedaço do corpo do santo. Então acabaram que dividiram o corpo dele, né, entre Segóvia, Ubeda, né, e tem esse braço também que acabou sendo desviado então em Madrid, né? Tamanha a santidade do homem. Os que o conheciam sabiam que se tratava, na verdade, de um santo. Tamanha a elevação espiritual, né? E esses são os santos da Igreja Católica, né? Que são então reconhecidos, né? Que são então estar com essas pessoas é certamente grandemente especial. E a gente consegue perceber então esses ares de santidade muitas vezes, que por mais que a vida, né, o cotidiano muitas vezes nos atrapalhe de ver, mas nosso coração palpita quando nós estamos na presença daqueles que verdadeiramente são de Deus. Em 1675, então, ele é beatificado pelo Papa Clemente X, sendo então em 1726 canonizado por Bento XIII, né, e por fim ele recebe, né, o doutorado em 1926 pelo Papa Pio XI. Né, a obra dele é fantástica, sobre mística, sobre oração. Ele recebe então o título de doutor, né, santo, né, e doutor da Igreja. Essa é a vida, pessoal, de São João da Cruz. Nós mais à frente queremos trabalhar então um pouco aí da sua obra. Tá joia? Então espero vocês no nosso próximo vídeo. Curta, compartilhe, envie para os seus amigos, né? Nos ajude aí no processo de divulgação. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.